Continuando a nossa leitura do livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos, de Valdo Franco e Manuel Filomeno de Miranda. Obsessão narcisista. Dentre as psicopatologias graves que aturdem as criaturas humanas, o transtorno obsessivo-compulsivo desempenha papel de relevância na área da saúde mental. Esculpido nas tecelagens delicadas da complexidade perispiritual, exterioriza-se como instrumento corretivo de graves comportamentos morais que ficaram no passado e cujos efeitos foram transferidos para o presente. O transtorno obsessivo-compulsivo é de natureza mental, que se encontra no cotidiano dos seres humanos, sendo um dos diversos transtornos da ansiedade. Caracteriza-se pelas alterações de conduta do paciente, que passa a deter-se em rituais, repetições, cuidados exagerados, assim como pelos pensamentos repetitivos, como dúvidas, verdadeiras fixações e excesso de preocupações, mesmo quando esses não se justificam, modificando o ritmo das emoções, que se expressam com predominância do medo, da aflição, da culpa e da depressão. Meus amigos, quantas pessoas nós não conhecemos que passam por essa situação? Não é verdade? Precisamos entender. Estamos aprendendo muito com esse livro. Seguindo. Imagens indesejadas dominam-lhes a mente, produzindo ansiedade e inquietação, assim como se entregam a verdadeiros rituais, que são os comportamentos repetitivos, na vã esperança de diminuir o desespero que permanece na conduta em forma obsessiva. Destacam-se, dentre outros, a tensão em torno do excesso de limpeza, que leva o paciente a lavar as mãos ou lavar-se demoradamente por muito tempo, a captação de odores pútridos inexistentes, especialmente iguais aos de cadáveres humanos, o alimento cozido em demasia ou assado exageradamente, expressando o transtorno, conduzindo à compulsão. As obsessões, nesses casos, são imagens mentais que se tornam insistentes e predominantes, variando em palavras, frases, números, músicas, cantando na mente sem cessar, logo seguidas de receio, angústia, culpa e mal-estar. Essa ocorrência dolorosa não encontra limite, mesmo quando o paciente insiste em superar a situação perturbadora, sabendo conscientemente que não tem razão de ser. Esse transtorno apresenta-se de formas muito variadas e sutis, sendo mais comuns nos indivíduos do que se imagina. Muitas ações repetitivas, que parecem naturais, são compulsões e rituais, como, por exemplo, arrumar tudo quanto encontra, manter a simetria, orar jaculatórios, ou seja, frases curtas repetidas muitas vezes. Ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu. Entendeu? Livra-nos Deus, livra-nos Deus. São frases seguidas sem passar, a pessoa fala sempre igual, sempre a mesma frase. Ter fixação com números cabalísticos, verificação do que fez, como confirmar se fechou a porta, se desligou a luz ou a televisão ou o fogão, podem expressar-se apenas mentalmente, como repetir frases inteiras ou palavras sacramentais, reviver imagens de acontecimentos, insistir em números, procurar afastar maus pensamentos, substituindo-os por bons. Certo? Evidentemente, a terapêutica para esses casos deve ser cuidada por especialistas em saúde mental, com cuidado e perseverança. Em face dos gravames cometidos anteriormente, aqueles que foram vitimados pela crueldade e vilania dos atuais pacientes imantam-se-lhes psiquicamente, através do perispírito, exaurindo-lhe com o assodar do perverso transtorno. Provavelmente, os rituais religiosos que marcaram o indivíduo em períodos anteriores da existência agora repetem-se de maneira patológica, infelicitando-os, vampirizando-lhes as energias enfermiças de que são portadores, defluentes do remorso, mas se intoxicam mediante o encharcamento dos seus fluidos deletérios, que os transformam e desagradam. Ao lado dessa dolorosa terapia moral para a recuperação espiritual dos calcetas, outros comprometimentos com a vida apresentam-se, portanto, os complexos de inferioridade, de narcisismo, na fronteira da timidez e do pavor, que lhes amarfanham a existência em contínua frustração, detendo-nos no aspecto narcisista de alguns,
desses pacientes, quando impossibilitados de exteriorizar o conflito, refugiam-se nos ideais e cometimentos edificantes ou não, realizando mecanismos de fuga psicológica espetaculares, através dos quais, imprevidentes, mergulham no poço das obsessões espirituais, também conhecidas por fascinação. A necessidade de apresentar-se em postura superior aos demais, acreditando-se destinados a realizações grandiosas, quando se apoiam em crenças e filosofias, tornando-se exaltados, fanáticos e fascinados. Somente eles pensam, são capazes de discernir corretamente, e as suas são sempre as opções mais nobres, que devem ser acatadas sem discussão pelos demais, que são tidos por inconscientes, ou melhor, por incompetentes para a própria escolha ou ineptos para as decisões significativas. Essa conduta lamentável torna-se mais chocante e alienadora quando são portadores de mediunidade. Não conseguindo o impositivo moral que tem caráter primordial na educação e desenvolvimento da faculdade, supõem-se privilegiados e merecedores de missões especiais e ministérios exclusivos. Desconsiderando a disciplina mental e a observância das lúcidas orientações de Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, exageram no treinamento especial da psicografia, permitindo a presunção de sintonizar somente os nobres mensageiros, com os quais supõe manter contato direto e contínuo. Esquecendo a condição moral da humildade e sem a reflexão em torno da qualidade dos ditados mediúnicos, quando o são, tornam-se fáceis presas dos espíritos zombeteiros e perversos que se utilizam da própria empáfia para levá-los ao ridículo. Não permitem interferência de outras pessoas mais conceituadas e lúcidas, que os advertem, convidando ao equilíbrio e à reflexão. Nesse estágio, consideram todos aqueles que se não submetem às absurdas imposições resultantes das pretensiosas comunicações como competidores, fechando-se na ilusão de que se aferram, agravando o estado até tombarem em total desequilíbrio. Uns, mais insensatos e mais hábeis, vestem a túnica da falsa humildade para conquistar os incautos, tornam-se reveladores do mundo espiritual, combinando com desvairios da imaginação pessoal, assim como os daqueles que lhes são insuflados e transmitidos pelos obsessores. É unânime o conceito de que as ocorrências e a constituição da vida na Terra são uma cópia imperfeita, como incompreensível, da erraticidade. Mas esses fascinados descrevem-na de maneira tão grosseira que deixam transparecer que, ao contrário, tratando-se a verdadeira de uma cópia da terrena. Conseguem adeptos com facilidade para compartilhar as suas ideias e revelações chocantes que os cercam de bajulação e mais lhes incensam a vaidade, apontando as demais criaturas como suas inimigas por inveja, por disputa infeliz, por insensatez. No afã insano de chamarem atenção, tornam-se prolíferos nos trabalhos espirituais de má qualidade, desrespeitando nomes dignos e veneráveis de que lhes dizem instrumentos, passando a invalidar as mensagens pueris com essas assinaturas respeitáveis. Meus amigos, eu tenho visto coisas incríveis na internet. Pessoas que dizem receber o próprio Paulo de Tarso. Não é? Isso no seu dia a dia, às vezes ao vivo, em programas de lives, é insensato. Continuando. Pecam, porém, no conteúdo, na falta de estilo e de características identificadoras dos escritores, que se apresentam de maneira caricata, portadores de linguagem vulgar e chula, que não é utilizada por essas entidades enobrecidas. Eu tenho visto muitas mensagens assinadas como se fosse de Bezerra de Menezes, mas você vê o conteúdo, não tem nada a ver com Bezerra de Menezes. São ditados infantis, não é? Quem conhece as mensagens verdadeiras de Bezerra, logo vai perceber que aquilo não é Bezerra, nunca foi. Continuando. Essa obsessão narcisista na mediunidade é mais comum do que parece, merecendo cuidados especiais para reequilibrar o enfermo espiritual encarnado, que normalmente se recusa ao tratamento indispensável. É de bom alvitre que os idealistas e os médios em geral estejam sempre abertos aos diálogos fraternos e equilibrados, que,
se considerem suscetíveis a erros e a enganos que devem corrigir quando convidados à reflexão e os constatarem. Por outro lado, o convívio com os sofredores, os filhos do Calvário, na conceituação de Jesus, é valioso, porque eles poderão aurir simplicidade de coração, pulcritude de sentimento e abnegação. Arrimando-se na oração, na meditação, na forma de autoexame, perceberão a fragilidade de que se encontram possuídos, precatando-se contra o narcisismo e as influências morbíficas das obsessões por fascinação. O mesmo procedimento deve ser realizado pelos pacientes portadores de transtornos obsessivos compulsivos em Jesus e do seu amor encontrando a saúde real. Meus amigos, esse capítulo foi forte. Devemos reler e analisar, não é? Nós temos sempre que ver o nosso comportamento para a gente não cair nessas arapucas. Por hoje ficamos aqui, aguardo todos na sequência do nosso estudo.